Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. E, gentilmente, eu vou pedir a você para ir comigo até o final, tá bem? Reforço agora para você deixar o seu like e me ajudar a fazer com que a plataforma recomende esse conteúdo para todo mundo. Você deixando o seu like agora, interagindo comigo nos comentários, deixando o seu like, se não é inscrito, se inscrevendo, nos ajuda muito no nosso trabalho aqui e também mostra para o algoritmo, o robozinho aqui dessa plataforma, que o conteúdo é relevante. Então, o seu like, a sua interação são muito importantes. Então, deixe seu like, se inscreva e toque o sininho e nos ajude agora. Bom, não vou pedir isso no decorrer do vídeo e por isso que faço logo na introdução. Sobre o dia 8 de abril, o grande eclipse solar, o eclipse total que vai ocorrer nos Estados Unidos, será visto plenamente em algumas cidades dos Estados Unidos. E por alguns minutos as pessoas vão assistir a olho nu o bloqueio total do Sol. A temperatura vai cair, os animais vão ter um comportamento diferente, anormal, né, como aconteceu em 2017. Espera-se que, do ponto de vista político, as especulações é que algo vai acontecer no campo do campo político. Os mais espiritualistas estão dizendo que é um sinal do fim dos tempos. Há muito sensacionalismo e há muitos fatos do ponto de vista científico. E também existem pessoas fazendo menções ao 6666, é o tempo exato do último eclipse solar total ao eclipse solar total que vai ocorrer, um tempo de 6666, 46. Automaticamente eles conectam a profecia bíblica, uma referência a besta que vai se levantar. No mundo antigo havia muita especulação sobre os eclipses, né? E também as pessoas estão falando sobre a Páscoa judaica, que é no dia 22, a partir do dia 22 de abril. Um outro evento é porque esse eclipse ele vai se dar na constelação de Baleia, vai se dar em Baleia. Logo, há uma referência ao sinal de Jonas, citando a profecia bíblica. Será que realmente o eclipse que vai ocorrer nos Estados Unidos, conhecido como o caminho da totalidade, será um eclipse total, é um mau presságio do ponto de vista político, ou um grande acontecimento, né, um grande acontecimento do ponto de vista natural, né, um grande terremoto, vai passar por uma falha geológica, isso é sinal de que vai ocorrer um grande evento sísmico, um grande abalo sísmico, ou é sinal do Armagedon, é sinal da volta de Jesus, ou do levantar do anticristo, da revelação do anticristo, será? Vamos conversar sobre essas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá, reforço, deixa o seu like aí nesse vídeo, falei que não ia pedir, já pedi novamente. Meus amigos, muito se fala sobre os eclipses no decorrer da história. Hoje nós temos instrumentos científicos, né, do ponto de vista da astronomia, que nos ajudam a aferir com precisão os eclipses totais, os eclipses solares, né, principalmente eclipse total, né, como é o que vai acontecer agora no dia 8 de abril, daqui a alguns dias, 4 dias que eu gravo esse vídeo. Então hoje nós temos instrumentos científicos que nos permitem nos antecipar a estes grandes eventos astronômicos. Coisa que na antiguidade não era possível. Na antiguidade, os eventos astronômicos eram rodeados de uma aura espiritualista, mística, medo, assombro e maus agouros, né? Agouros. Acho que é assim que se pronuncia a palavra. Então são maus presságios. E essa ideia do evento no céu, né, biblicamente falando, o Criador sempre utilizou de eventos nos astros para anunciar os seus feitos ou como sinais proféticos das coisas mais importantes que aconteceriam. E a Bíblia está rodeada de eventos que apontam para estes sinais proféticos. Mas, de modo geral, vamos voltar aqui. No mundo islâmico também, tá? O eclipse solar é uma sinalização. Tá? Existe até uma oração do eclipse solar, eventos astronômicos, no mundo islâmico. Então vamos falar sobre profecia bíblica, vamos falar sobre muita coisa. Mas o evento em si é conhecido como um evento raro, né? O último evento semelhante a este aconteceu em 2017. Eu estou com algumas anotações aqui, é por isso que eu vou dirigir o meu olhar para o lado, tá? São as minhas anotações aqui no Word. Alguns apontamentos. Então, esse eclipse vai registrar o momento em que a Lua se move na frente do Sol. Ao ela se mover na frente do Sol, em algumas cidades nos Estados Unidos, em uma faixa nos Estados Unidos, portanto no hemisfério norte, não tomei café ainda,
o Sol será bloqueado totalmente, né? Além do espetáculo visual, né, em algumas cidades vai ser visto parcialmente, em outras cidades esse eclipse será visto na totalidade, sem uso de instrumentos, né? Inclusive, as agências espaciais, as agências meteorológicas vão aproveitar para fazer experimentos na atmosfera. Vão aproveitar, a NASA, por exemplo, vai aproveitar para fazer experimentos na atmosfera. Experimentos em relação ao impacto dos pulsos eletromagnéticos. Como que esse evento pode auxiliar a compreender os pulsos eletromagnéticos e os impactos desses pulsos eletromagnéticos na atmosfera terrestre, né? Como que essas explosões solares impactam diretamente a nossa tecnologia. A NASA vai aproveitar esse momento de escuridão para fazer alguns experimentos, senhoras e senhores. Bom, como assistir? Esse evento ele vai ocorrer ali, pegando da costa do Pacífico do México, da costa do Pacífico ali do México, e vai cortar, né, na faixa territorial dos Estados Unidos, vai cruzar todo o Texas, e vai atravessar o Centro-Oeste e vai terminar no Maine. Ao todo, serão 15 estados nesse caminho estreito deste evento astronômico, incluindo a cidade como Cleveland e Indianápolis, tá? Eu vou colocando algumas imagens para vocês. O lado espiritual e especulativo. Então vamos lá. Os eclipses, eles inspiram, né, muito medo, admiração, curiosidade no decorrer da história, das civilizações, por sinal. A Bíblia registra alguns eventos, e vou mencionar aqui para vocês, do mundo hindu ao mundo muçulmano ao mundo cristão, né? Os eventos astronômicos servem de espanto, admiração e de sinais de comunicação dos deuses, especificamente na Bíblia, só servimos a um Deus, acreditamos que há somente um Deus, Deus nos comunicando algo que ele iria fazer, então são sinais proféticos. O livro de Apocalipse também registra isso para a gente, tá? Mas no mundo islâmico, como eu disse para vocês, há uma especulação de que quando um filho do profeta morreu, o profeta Maomé, um filho dele chamado Ibrahim, no dia que ele morreu, houve um eclipse. Foi acompanhado, este evento da morte do filho do profeta Maomé, foi acompanhado de um evento. Então, para eles, este evento, o eclipse solar, é um mau presságio, tá? Então, o mundo islâmico, inclusive, tem ali uma oração, não é tão difundida assim, mas há registro histórico de uma espécie de oração que eles faziam para se proteger dos maus acontecimentos, etc., que poderiam ocorrer em tempos de eclipse. O que a Bíblia diz especificamente sobre os eclipses? Bom, a escuridão celestial ela é mencionada em algumas passagens da Bíblia Sagrada, uma delas é a crucificação do nosso Senhor Jesus. Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23 é registrado o fato de que chegou a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então, o que hoje nós estamos vendo como um evento astronômico, as pessoas anteriormente interpretavam como tendo um significado de vida ou de morte. Então, por isso que em algumas culturas há um sinal de vida, um evento como esse, um evento astronômico. Olha, é um bom sinal para a vida, coisa boa vai acontecer. Em outras culturas, a maioria, é um sinal de morte. Tá? Outras referências está quando a Bíblia menciona que o sol parou, no caso a Josué, e também no livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, eu destaquei para vocês aqui, pesquisando algumas passagens bíblicas que falam sobre sinais no céu. Isaías capítulo 13, versículo 10, diz assim: as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Ezequiel 32, versículo 7. Quando eu te apagar, cobrirei os céus e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará sua luz. Isaías 38, versículo 8. Farei com que a sombra projetada pelo sol retroceda os 10 degraus que desceu na escada de Acás. No livro de Joel, um texto profético é importante para a gente, e ele faz essa menção. Diz assim: a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas não brilham mais. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. Joel 3,15 diz assim também: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas não brilharão mais.
Bom, senhoras e senhores, é claro que a Bíblia faz menção a estes muitos eventos, como um sinal do que Deus irá fazer. Alguns aqui, especificamente ali de Joel, falam do dia da volta do Senhor Jesus, tá? Então, a sua perspectiva, a sua interpretação sobre os eventos que antecedem a volta de Cristo são importantes, e o modo como você analisa essas especulações do eclipse total, e a volta de Jesus, o Armagedon, etc., depende da sua concepção escatológica. Se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, você é mid. Né? No meu caso, eu sou pós-tribulacionista. Então, a minha interpretação sobre este fato e a volta de Cristo tende a ser diferente da maioria dos cristãos, né? Porque a maioria dos cristãos, apesar disso estar mudando, a maioria dos cristãos são pré-tribulacionistas. Porque também a grande literatura, né, os seminários, são pré-tribulacionistas, então as pessoas são ensinadas sobre o pré-tribulacionismo e acabam não estudando sobre o pós-tribulacionismo. Quando estudam, elas ficam mais abertas. Foi o meu caso, quando eu comecei a estudar mais, eu me tornei pós-tribulacionista, apesar de ter me formado no seminário como pré-tribulacionista. Bom, algumas pessoas estão interpretando esse evento, eu já vou ir fazer a contrapartida, tá? Como um grande evento político. Isso é um perigo, né? Fazer sinalizações de eventos políticos. Assim também foi na antiguidade. Alguns viram no sinal da estrela em Belém, a estrela de Belém, o sinal da estrela no céu. Os próprios reis sábios do Oriente buscavam um sinal do nascimento de um rei, de um monarca, de um cargo político, né? Muitos, inclusive a autoridade política daquela época, via naquele sinal uma afronta, né? Alguém conspirando para tomar o poder, assumir uma posição no lugar do rei. Alguns nos dias de hoje fazem também esse tipo de interpretação. Ó, significa que o político tal vai se eleger, significa que Deus está comunicando que o partido tal vai entrar porque as pautas estão mais alinhadas às pautas bíblicas, cristãs, conservadoras e por aí vai. Isso é um perigo muito grande. Eleição norte-americana foi 2020, né? Falavam os pastores, alguns pastores norte-americanos falavam que sinalizaria grande vitória para os republicanos, porque é um partido mais alinhado às pautas cristãs e tudo mais. Então, isso ocorreu? Isso não ocorreu. Então, os pastores passaram vergonha, né? Bom, mas vamos lá, gente, vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, a ideia de que 7 cidades de Nínive verão o eclipse. 7 cidades, o argumento da internet, que está gerando muita especulação, é de que 7 cidades Nínive, nos Estados Unidos, verão o eclipse total do Sol. Isso não é verdade. Na realidade, existem, no mínimo, 8 cidades nos Estados Unidos, chamadas Nínive, e uma no Canadá. Depois, há uma afirmação dos 6 anos, 6 meses, 6 semanas e 6 dias entre os eclipses, formando então meia, 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 meia. São 4, 6. Então, além do que a Bíblia diz. Quando João está em Patmos, deixando ali em código uma referência ao número da besta, ao 666, 3, número 6, né? Na gematria, na interpretação do número judaico. E como eles comunicam, João está fazendo referência ao perfil do imperador romano Nero, Neron Caesar, para dizer à igreja que o anjo ouviu de Jesus, Jesus recebeu do Pai, comunicou ao anjo, o anjo comunicou a João, João comunica à igreja. Então, o que acontece é que João está comunicando à igreja que o anticristo vai se levantar e ele vai agregar, ele vai trazer sobre si as características dos grandes imperadores que se diziam Deus. A revelação de um Deus, se achavam como um Deus na Terra e tinham direito de tirar uma vida, por exemplo. Vai controlar as pessoas. Nero fazia os cristãos como tocha humana, tacou fogo na cidade, culpou os cristãos, foi um período de grande perseguição. Então, João está fazendo referência ao perfil, será exatamente como este Neron Caesar, 666. Portanto, aqui estão dizendo que o intervalo de tempo de 2017 até o eclipse tem 6 anos, 6 meses, 6 semanas e 6 dias. Então, vai ser o dia da revelação do homem
da marca da besta, no caso aí da revelação do anticristo. É uma forçação de barra muito grande nesse aspecto aqui. Na realidade, não são 6 meses, 6 anos, 6 meses, 6 semanas e 6 dias. Na realidade, são 6 anos, 7 meses e 18 dias entre os dois eclipses. Então a gente já quebra esse argumento fazendo qualquer referência ao 666, apesar de aqui eles estão mencionando 4, 6. Então, como você consegue ver, a matemática para realmente atingir os 6 anos, 6 meses, 6 semanas e 6 dias, ela é complicada e não se encaixa. É necessário uma certa falsificação dos dados, aqui até de matemática do cálculo, para chegar aí no número 66646, né? Com relação à profecia de Mateus capítulo 12, em relação ao fato de que o evento astronômico vai ocorrer na constelação de Cetus, que especula-se ser, né, baleia. Será que é isso mesmo? Fazendo uma conexão ao sinal de Jonas, Jesus falando para os fariseus que pediam um sinal, e Jesus disse, não haverá outro sinal para vocês a não ser o sinal de Jonas. Então as pessoas estão dizendo que é isso. Então este evento sinaliza a volta de Jesus, né? Será mesmo? Então vamos ao que diz o Evangelho. Diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cristo está falando para os fariseus e para aquela geração que não haveria outro sinal a não ser o sinal de Jonas. É o que diz o versículo anterior. E entra o versículo que eu li agora para vocês. Jesus está falando, aqui, gente, é a interpretação de hermenêutica básica. Jesus está falando, assim como ele falou sobre a destruição do templo e reconstruir em 3 dias. O templo será destruído e reconstruído em 3 dias. Jesus está falando sobre o seu corpo. Jesus está falando do sinal de sua morte e sua ressurreição. Jonas, 3 dias no ventre do peixe e depois foi expelido na praia. E por que muitas pessoas estão especulando acerca de Jonas? Eu já volto aqui falando ali da constelação. Peraí. Por quê? Jonas foi, por ordem do Senhor, chamado a pregar numa cidade de Nínive, que era uma cidade do Império Assírio. Uma cidade inimiga do povo judeu. Logo, Jonas seria trucidado, seria eliminado se ele entrasse em Nínive, porque ele era inimigo dos habitantes daquela cidade, né? Israel era inimigo daquele povo. E era uma cidade iníqua, pecadora, imoral, uma cidade violenta e imoral. E o texto bíblico ainda nos mostra que cidade que mata os profetas. Então, Jonas, o profeta, ao receber do Senhor o comando, ficou com medo da morte. Então, ao invés dele ir para Nínive, né, que hoje é Mossul, ele decidiu ir para Tarsis. Ele fugiu. Então, teve aquele momento ali que ele se escondeu no navio e tudo mais, vocês lembram? Bom, jogaram Jonas no mar. Jonas reconheceu, se anunciou ali que toda a tempestade, tudo que estava acontecendo de mal com a embarcação, com a tripulação, era por causa dele. Então, é jogado no mar. Então, Jonas é engolido por um grande peixe e ele fica no ventre do grande peixe durante 3 dias. Até que ele se arrepende e ele vai pregar na cidade. Aqui a coisa fica interessante. Ele vai pregar na cidade. Diz a Bíblia que, apesar de todo o medo de Jonas, né, de uma cidade iníqua, violenta, má e perversa, muito pecado, uma cidade abominável, quando Jonas prega, os ninivitas se arrependem. O rei dá ordem para que todos possam se arrepender. Eles se arrependem, oram, fazem jejum, se vestem de humilhação e Deus tem misericórdia daquela cidade, porque eles se arrependeram. Ora, o que fez pessoas tão perversas se arrependerem diante da fala de um indefeso profeta judeu que estava morrendo de medo? Aí há um registro histórico aqui, né? Muitos escritos mencionam os registros de um grande espetáculo astronômico. Por volta do ano 700 e alguma coisa antes de Cristo, há registro de que houve um grande eclipse solar total. E este eclipse solar total, há registros que ele foi visto naquela região ali de Nínive.
Então, isso aqui é especulativo, tá bom, pessoal? Há uma especulação de que a cidade de Nínive se arrependeu, o rei se arrependeu, as autoridades políticas se arrependeram, a população se arrependeu, homens, mulheres, todos se arrependeram e se humilharam, porque enquanto Jonas pregava, o céu ficou em trevas, o céu se escureceu. E eles perceberam que era um grande momento do fim do mundo, que tudo seria destruído. Então Deus teve misericórdia. Isso é especulativo. A Bíblia não fala que eles se arrependeram por causa de um eclipse. Há um registro de um grande eclipse nessa faixa de tempo ali em que Jonas esteve em Nínive. Isso é especulativo, de que o eclipse tenha sido um grande sinal que os aterrorizou e eles se arrependeram diante das palavras de Jonas. Para mim, faz sentido. Só não vou afirmar porque eu estaria afirmando o que a Bíblia não diz, tá? Mas é especulativo diante de registros de eventos astronômicos. Tá bom, pessoal? Então, todo mundo está falando agora que o evento do dia 8 será um evento muito importante, porque será o sinal de Jonas. E o eclipse total vai passar em determinado momento ali, né? Vai ser justamente em Nínive. E vai ser justamente em Cetus. Será que é isso mesmo? Vamos lá. O eclipse estará em Baleia, como alguns dizem, apontando para o sinal de Jonas. Bom, se nós olharmos para as constelações durante o eclipse total que vai ocorrer, é possível a gente ver a Lua sobre o Sol. Inclusive, há um software chamado Stellarium, que ele mostra onde o Sol, onde a Lua vai passar sobre o Sol e em que constelação vai estar exatamente. O eclipse em si está em Peixes e não em Cetus. Embora estejam bem próximos, a apenas uma constelação de distância, isso não significa que vai estar em Baleia, vai estar sim em Peixes. Então, é uma especulação falsa de que o eclipse vai estar na constelação de Cetus, Baleia. Na verdade, vai estar ao lado, na constelação de Peixes, não é Cetus, Baleia. O que quebraria o argumento de vai ser o evento de Jonas, é o sinal de Jonas, porque uma interpretação básica de hermenêutica não nos precisava usar um software para identificar onde realmente, em que constelação vai estar. Mas uma interpretação básica de hermenêutica, que o sinal de Jonas, Jesus está falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. O que temos aqui de observação para concluirmos esse vídeo? É que, gente, nós não precisamos de grandes eventos astronômicos para entendermos que a humanidade está praticamente no fundo do poço. A gente não precisa fazer muita especulação, é só olharmos para o nosso redor e vermos a apostasia. É só nós olharmos para o campo político ideológico e veremos que medidas estão sendo tomadas e impostas que são antibíblicas, anticristãs. É só nós olharmos para a maldade do mundo, o coração do homem, é só nós olharmos para o amor se esfriando, é só nós olharmos para Cristo que está na porta da igreja, porque não está dentro da igreja. Esse é o texto bíblico, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, Cristo está falando para uma igreja, então ele deveria estar dentro da igreja, e ele está fora, porque as igrejas decidiram criar um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento. Então, se nós olharmos hoje para a apostasia, se nós olharmos para como a terra está chacoalhando, se nós olharmos para os sinais no campo dos acordos de paz, para as guerras, para os rumores de guerras, se nós olharmos hoje para a dor das nações, nós veremos que os sinais são gritantes. Então, não precisamos fazer malabarismo matemático ou astronômico, ou muita especulação ou falsificação de dados para levar o imaginário coletivo a uma histeria de que Jesus vai voltar no dia 8, porque se ele não voltar, as pessoas passam vergonha. E não devemos fazer escatologia de manchete, de jornal, especulativa. Nós devemos fazer escatologia como uma ciência que estuda as profecias do fim dos tempos, ligada à teologia, tá? Um campo da teologia. Então nós devemos ter muita cautela quanto a isso. Agora, Rafael, pode acontecer eventos
na natureza, pode acontecer um grande terremoto? Sim, pode acontecer um grande terremoto. É o que o pessoal fala, né, se cruzar o eclipse solar de 2017 para o eclipse solar de 2024, né, o próximo eclipse solar total vai acontecer em 44, mas se cruzar os dois, quando o Sol se cruza ali, quando os eclipses totais se cruzam, fazem um X justamente numa zona de falha geológica. Bom, há também no campo científico, da astronomia junto com geologia, que eles tentam combinar os eventos dos astros, principalmente os movimentos da Lua, na maior proximidade ou maior distância, no poder de atração cósmico em relação à Terra e o maior movimento das placas tectônicas. E isso daqui é uma parte da ciência que está apreciando eventos sísmicos no campo da geologia com astronomia, não astrologia, ok? Não, nada com esoterismo, com o movimento dos astros, combinando as duas coisas, a astronomia, as duas coisas, astronomia e geologia. Isso ainda não encontra muito amparo na comunidade científica, mas sim o movimento da Lua, né, e a atração cósmica em relação à Terra e à Lua impacta diretamente o movimento das placas tectônicas. Tá? Ontem eu falei sobre isso, falando sobre o terremoto que aconteceu há dias atrás, lá em Taiwan, no Japão, e no dia de hoje também há alerta sobre isso, e existem terremotos acontecendo em vários lugares do mundo. Nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que haveriam muitos sinais, são muitos sinais na terra e sinais nos céus. Então, pessoal, sobre este evento do dia 8 de abril, será um grande espetáculo do ponto de vista científico, né? Vai causar curiosidade, né? Admiração e alguns medo. Para nós que seguimos a Cristo, estamos olhando para tudo isso como não somente como um sinal profético, mas estamos olhando para tudo isso e vendo a soberania e o poder de Deus e identificando que o homem não é nada, ele não tem controle de nada, absolutamente nada. Deus dá ordem, o sol para, como a Bíblia diz, né? Deus dá ordem, a sombra retrocede. Lembra de Ezequias? Deus dá a ordem, o sol se escurece. Ele é o Senhor de tudo. Ele tem um conhecimento pleno. Ele é todo conhecimento. Né? Nosso Deus é poderoso, nós devemos confiar nele. Sobre as especulações, eu espero ter trazido pontos para você. E sobre as evidências históricas, eu espero ter contribuído com o seu conhecimento. E aí, o que você acha? Como está a sua expectativa? Né? Tinham outros pontos que eu deveria tocar, mas o vídeo está ficando longo demais. Qualquer coisa eu volto e faço mais observações para vocês. Não deixe de compartilhar. Um grande abraço. Tchau, tchau.